Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família, da sua casa em geral. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira poderosa. Meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo parte deste projeto, deste trabalho, o curso de formação de obreiros. Hoje nós estaremos aí falando um pouco sobre a segunda aula de bibliologia, onde na primeira aula falamos sobre a sua origem, bem como as suas traduções, e hoje nós adentraremos mais um pouco na sua estrutura, bem como também a sua inspiração. Hoje seria aí o segundo módulo e também o encerramento da aula de bibliologia, para que a gente possa compreender de uma maneira básica como funciona. Lembrando que este assunto de bibliologia ele é um assunto bem mais profundo, mas por ser o CFO, um curso de formação de obreiros, a gente traz o básico para que a gente possa entender o mínimo do que é a Bíblia, certo? Então, isso é o básico que todo obreiro ele precisa ter de conhecimento para que você possa em si responder como convém quando pedem a esperança da razão da fé que existe em vocês, certo? Então vamos para essa aula, mas antes eu gostaria que você fechasse o seu olho e você fizesse uma oração juntamente comigo, tá bom? Senhor meu Deus, nós queremos te dar graça por esse momento. Agradeço ao Senhor pela vida deste aluno que está assistindo esta aula. Eu peço para que o Senhor possa olhar de uma maneira especial, de uma maneira amorosa, de uma maneira pela qual o Senhor possa perdoar os pecados e possa encher do conhecimento do Teu Espírito, que nesta aula nós possamos aprender, nos dar discernimento, abrir a nossa mente para o entendimento e assim o Senhor possa fazer segundo a sua boa vontade. Pai, no nome de Jesus eu te peço. Amém e graças a Deus. Vamos lá então, pessoal, para a aula. Então, vem comigo, acompanhe, comente, poste no grupo. Se você quiser deixar aqui no YouTube também algumas perguntas, eu respondo e a gente vai junto aí na fé, crescendo e fazendo a vontade de Deus. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. E para início desta disciplina maravilhosa, eu quero reforçar aqui a você, obreiro, a fazer o trabalho de ética cristã. A data de entrega é no dia 3/7 de 2025. Lembrando que este trabalho ele vale 2 pontos na média. Então, ressaltando que as provas terão um peso de 10 pontos e um mínimo de 7 pontos. Então, para que você possa ser aprovado, você precisa fazer o trabalho que vale 2, e se você tirar aí no mínimo 5 na sua prova com o trabalho 2, 7 ao mínimo, você consegue passar para a próxima disciplina. Mas talvez você pergunta, pastor, mas e aqueles que não fizeram o trabalho e não foram bem na prova? Eu vou promover um outro trabalho para que você possa atingir pelo menos a nota mínima, certo? Se você não entregar, você vai ficar reprovado e a gente pode reter o certificado por conta disso. Maravilha? Então, assim, é de extrema importância que você faça o trabalho. Você fala, pastor, onde está esse trabalho? No grupo do WhatsApp, onde nós estamos, o último slide, ali eu apresento os informativos de como deve ser o trabalho de ética cristã. Se você tiver dúvida, você entra em contato comigo, que eu também posso te auxiliar. Perfeito? Falando aqui da prova, Ética Cristã em Bibliologia, vai acontecer no dia 5/7, se Deus quiser, certo? Então vai ser no próximo sábado, e esta prova ela tem por objetivo presencial, tanto da ética cristã quanto de bibliologia. Então é muito interessante que você se atente aos conteúdos que estão sendo aplicados e os conteúdos também estão sendo transmitidos. Nós temos aqui as próximas disciplinas para dar início, que é Administração Eclesiástica e Liderança, que no caso vai ser presencial, e também nós temos História da Igreja e Reforma Protestante, que será remota.
Lembrando que essa administração eclesiástica e liderança, nós vamos começar aqui no dia 5. Vou fazer a aplicação da prova, e essa aplicação da prova terá o caráter de cada uma de 20 minutos. Então, após 40 minutos, nós daremos início na disciplina de administração eclesiástica e liderança. É interessante, e eu quero aqui ressaltar para vocês aquilo que Paulo ensina aos filipenses, a igreja de Filipos. Ele diz assim, ó: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo estava exortando a igreja justamente para que pudessem colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles receberam, tudo aquilo que eles ouviram e tudo aquilo que eles viram. E o Deus de paz estará com vocês. É simples assim. A gente está pregando o Evangelho, estamos falando sobre Jesus, estamos falando da Bíblia. Se vocês colocarem em prática tudo aquilo que a palavra está dizendo, você terá paz. É uma promessa esse versículo que ele está evidenciando. Então eu quero recomendar aqui para você: estude, se esforce, pois há grandes coisas para Deus fazer através da sua vida. Então se esforce, porque grandes coisas Deus poderá fazer através da sua vida, através da sua vocação. Vamos lá, pessoal? Falando sobre a Bíblia de edição católica romana, nós temos várias versões, inclusive as mais comuns é a Bíblia Ave Maria, né? E nós temos também a Bíblia de edição pastoral, que é a Bíblia Sagrada. Talvez você já tenha visto a sua avó, seu avô, com a Bíblia aberta lá no Salmo 91, em cima da penteadeira, né? Talvez, não sei se você conhece, mas era como se fosse um rack antigo, né? Bem baixinho, onde as pessoas usavam para colocar, principalmente as mulheres, né? Então, para colocar maquiagem, e nessa penteadeira às vezes tinha um espelho, e muitas vezes as pessoas mais antigas colocavam lá no Salmo 91, ou até mesmo em cima de uma estante, ou um lugarzinho aberto dentro da sua residência, né? Então, a ideia deles é que quando você coloca no Salmo 91, espanta os demônios, né? Mas a gente sabe que não funciona assim. Então nós precisamos entender que essa Bíblia Católica Romana, lembrando que eu não estou aqui para deturpar, nem ao mesmo denegrir a Bíblia Católica e muito menos a Igreja Católica, de forma nenhuma. Pelo contrário, é mostrar aquilo de fato que eles acreditam e entra em oposição daquilo que nós cremos, e eu tenho razão para isso. Então nós precisamos entender que esta Bíblia, ela possui o quê? 73 livros ao todo. Então a Bíblia Católica Romana, ela possui 73 livros. Para os católicos, essa Bíblia, esses livros que nós chamamos de apócrifos, que foram 7 inseridos a mais, eles chamam de deuterocanônicos, né? E nós chamamos de apócrifos. O que são apócrifos? Não inspirados pelo Espírito, certo? Então, nós temos aqui Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Então, esses livros aqui contêm erros históricos, erros cronológicos, e também entra em contradição e heresia com os outros 66 livros que nós acreditamos da Bíblia protestante. É por isso que eles não foram colocados no cânon bíblico por nós protestantes. Então nós precisamos entender que esses livros que tem dentro da Bíblia Católica, que são chamados de apócrifos para nós, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. E alguns deles têm sido escritos no período, interbíblico, ou seja, nos 400 anos de silêncio em que Deus ele não fala com nenhum profeta. Se você observar no final da sua Bíblia de Malaquias, algumas Bíblias mais antigas têm o livro de Malaquias, que vai entrar ali no Novo Testamento com o livro de Mateus, existe uma folha em branco. Aquela folha em branco, ela não é por acaso. Aquela folha em branco
ela é inserida, colocada justamente que representa os 400 anos do silêncio de Deus, onde Deus não falou com profeta nenhum, ou seja, não teve inspiração. E esses livros, a maior parte deles foram escritos nesse tempo. Então é um dos motivos que nós não colocamos, fora as contradições, fora as heresias, que inclusive eu vou compartilhar com você este trabalho para que vocês possam fazer a comparação de maneira mais tranquila, mais calma na casa de vocês, certo? E entre isso nós temos 4 livros com acréscimo, que são eles: Esther, nós temos aqui que foram colocados mais alguns acréscimos, o Cântico dos Três Santos no livro do profeta Daniel, História de Susana, Daniel e Bel e o Dragão, também colocado no livro de Daniel. Na Bíblia protestante, o livro do profeta Daniel, que é considerado um profeta maior, ele tem 12 capítulos. No entanto, na Bíblia católica possui 14 capítulos, incluindo esses Cânticos dos Três Santos Filhos, a história de Susana, Bel e Dragão. Entra em contradição total com a Bíblia. Então, assim que eu enviar o PDF para vocês, vocês façam a comparação para vocês observarem e se atentarem. É muito interessante que vocês façam isso com o tempo, estudem na casa de vocês e vocês tragam esse questionamento depois em sala para mim, ou de maneira pessoal, ou no WhatsApp, que eu vou sanar essas dúvidas de vocês. Perfeito? É só para a gente entender de uma maneira bem resumida como funciona esses livros aqui e o porquê que nós não adotamos dentro da igreja protestante. Vamos lá, falando sobre a Bíblia e a sua estrutura. Primeiro ponto, que é de extrema relevância: ninguém sabe ao certo como os 66 livros encontraram-se e agruparam-se num só volume. Ninguém sabe. Quem buscou, quem fez. Ah, mas pastor, você falou na aula passada que a aula passada as pessoas foram colocadas, mas a junção de tudo, porque a gente não tem nenhum manuscrito original, como eu falei para vocês. Então, assim, como que isso foi ajuntado? E a Bíblia é a maior hiperlink, é o maior livro de referência de toda a humanidade, como eu falei para você. Então, tem muitas coisas que falam em Apocalipse, que vai cumprir em Apocalipse, que ainda não se cumpriram, foi dita talvez em Gênesis. Então, assim, é interessante que ninguém sabe ao certo como esses 66 encontra-se, agruparam-se num só volume. Certo? Então, existe a história das pessoas que montaram a Bíblia, fizeram a tradução e colocaram, mas ao certo, como que pegou o livro do profeta Isaías e depois nós pegamos o livro do profeta Daniel, depois nós pegamos ali o Evangelho de Mateus, como que isso chegou somente com uma pessoa ali, ao certo nós não sabemos. Então, talvez você falasse, mas isso é muito confuso. Sabemos que os escritores não escreveram 66 livros de uma só vez, e nem em um só lugar, nem com o objetivo de reuni-los num só volume, mas em intervalos durante 16 séculos. Olha, veja bem, 16 séculos, em lugares que vão da Babilônia a Roma. Então a Bíblia, na aula passada eu falei que ela teve um período de escrita de pelo menos aí de 1500 a 1600 anos. Então, aproximadamente aí 16 séculos, certo? 16 séculos. 16 quer dizer 100 cada um, que dá 1600 anos. Então, assim, como que esses 66 livros foram juntar? Aí você fala, pastor, mas o senhor é professor, o senhor entende, tá? Eu entendo até um certo momento, mas como que eu explico isso de uma maneira assim? É só um milagre, certo? É só um milagre para poder explicar. A Bíblia que nós usamos, ela é o quê? Ela é um milagre, simples assim. Mas, pastor, isso não nos dá ciência, não nos dá segurança de que realmente a Bíblia ela é correta. Muitos argumentos terão, mas muitos e todos esses argumentos estão caindo. A maior parte já caiu. Por exemplo, a evolução do homem, que o homem veio do macaco. Isso já caiu. Que a Bíblia era um conto de carochinha. E a ciência comprova, como eu mostrei na aula passada para vocês, que
A ciência comprova os acontecimentos descritos na Bíblia em vários períodos de tempo. Aí eu pergunto assim para você: se a ciência comprova, se tudo aquilo que a gente vê, se tudo aquilo que a gente faz, se os milagres que aconteceram na minha vida, na sua vida, na vida de homens de Deus aconteceram, como que a gente consegue explicar algo tão sobrenatural? Então, assim, não há margem para o ceticismo, ou seja, para duvidar de tudo. A Bíblia simplesmente é um milagre, chegou até nós, existe um Deus e este Deus é o Deus que nós acreditamos dentro da Bíblia Sagrada, certo? Então eu preciso que você entenda isso, que você busque, que você questione e que você realmente busque estudar sobre a Bíblia Sagrada. É o nosso manual de regra, fé e prática, certo? Então a Bíblia e a sua estrutura, ninguém sabe ao certo de como esses 66 livros eles se encontraram e se agruparam-se num período de 16 séculos ou 1600 anos. Então é só um milagre para poder explicar essa condição. A Bíblia e a sua estrutura, divisão em partes principais. Primeiro nós temos aqui o Antigo Testamento ou Velho Testamento. Então esse nome é dado por Tertuliano e Orígenes aos 39 livros do Antigo Testamento ou Antigo Concerto. Então você pode observar que o Antigo Testamento ele possui 39 livros, sendo o Novo Testamento por 27 livros, né? Então esse novo concerto vindo por Jesus é feito no Calvário. Então nós temos aqui testamento, quer dizer vontade de uma pessoa. Então o Antigo Testamento 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, perfazendo aí um total de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia e a sua estrutura. Falando ainda dentro desse assunto, nós temos algo bem relevante que muitos não sabem. Veja bem, a Bíblia ela não está classificada por ordem cronológica. O que quer dizer isso? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não foi o primeiro a ser escrito, apesar de ele estar ser o primeiro livro da Bíblia. Qual foi o primeiro livro a ser escrito? O livro de Jó. Este é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia. Mas, pastor, como que funciona isso? A Bíblia não é classificada por ordem cronológica, mas como funciona a classificação dela? É muito simples. A Bíblia ela está classificada por assunto. Foi quando juntaram num só cânon os 66 livros e para uma melhor definição, foi classificada por assunto. Por exemplo, aqui nós podemos observar que aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco, Penta 5, né? Então nós temos a história, o nascimento do povo hebreu, do povo de Israel, que é contado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo que Deuteronômio é um resumo dos outros 4 livros. É interessante que o livro de Pentateuco, ele forma tudo aquilo que você quiser saber sobre a formação do povo de Israel, das leis, dos pecados, a origem, da organização, da disciplina. É só você ler Pentateuco, ou seja, o Pentateuco ele vai te dar essa diretriz que outros livros não darão, a menos que o Novo Testamento faça uma breve citação, talvez em 1, 2 versículos ou um contexto, referenciando alguns heróis da fé. Então nós entendemos que para que a gente possa entender sobre o surgimento, o nascimento, a história, as leis, é preciso ler o Pentateuco, senão nós não vamos entender. Aí tudo aquilo que você quiser saber sobre a história do povo de Israel, aquelas guerras que aconteceram, todo aquele processo é chamado de livros históricos. Tudo aquilo que você quiser saber sobre livros históricos, sobre a história do povo de Israel, é só você ler esses livros aqui: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São esses livros que você precisa ler sobre o povo de Israel, bem como a sua formação.
Nós temos depois também, nós chamamos de poéticos, certo? Dentro da sua classificação. E o assunto é justamente poesia. Se você ler o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você vai observar que estes livros em si, você vai ver que eles são bem poéticos, ou seja, existe muita rima, então eles são escritos em forma de poesia. Então esses livros são considerados como livros poéticos. E também nós temos os livros dos profetas maiores, que são os livros de profecia, e nós também temos os livros de profetas menores, que é o de profecia. Por exemplo, o que referia a essa questão da profecia? Referente ao período que Deus falava daquilo que iria acontecer. Por exemplo, Zacarias é o livro mais messiânico. Muitos falam que é Isaías, mas não. Mas Zacarias é um livro que falou muito sobre Jesus, assim como o livro do profeta Isaías. Então são profecias que aconteceram, profecias que estão acontecendo e profecias que ainda irão acontecer, certo? Então esses livros, como os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, esses livros aqui, isso não quer dizer que eles foram maiores de reputação, de intimidade com Deus, nada disso. Isso refere-se à quantidade de escritos. É por isso que é chamado de livro dos profetas maiores. Nós temos os livros dos profetas menores, né? Apesar de Oséias ter 12 capítulos como Daniel, ele é classificado como um profeta menor. Então não é por questão da divisão dos capítulos, mas é na quantidade de escritos, né? Então os capítulos do profeta Daniel, ele tem um pouco mais de palavras dos capítulos mais longos, então é por isso que é chamado também de profeta maior. Então, os profetas menores nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são livros considerados como aí um profeta menor, mas livros de profecia também. E falando aqui a classificação por assunto do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos são considerados sinóticos, ou seja, semelhantes, parecidos. E por que isso? Porque uma história que tem em Mateus contém também em Lucas ou em Marcos, ou nos 3 evangelhos. Existem histórias também que acontecem em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas esses 3 aqui são considerados semelhantes, quase idênticos, né? Parecidos, por chamado de sinóticos. Eu recomendo que você busque e pesquise também sobre um pouco mais sobre esses evangelhos. E também o evangelho de João. Quando a gente olha para esses 4 evangelhos, aqui existe a forma que Jesus ele é visto, né? Por exemplo, em Mateus ele é visto como rei, em Marcos como servo ou escravo, em Lucas como filho do homem, em João como Deus. Então, se você quiser saber, estudar sobre a divindade de Jesus, é o Evangelho de João. Então, se você quiser entender sobre a genealogia de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, você vai ver que somente um rei na época poderia ter uma genealogia, e tinha, né? Era descrita essa genealogia. Depois nós temos aqui um livro histórico. Esse livro histórico refere-se à história da igreja, onde a igreja começou, e a gente vai evidenciar ali que quando Jesus, dentro da sua ascensão, o Espírito Santo entra em função. Os discípulos lá no Evangelho de João, eles estavam sim muito aflitos, né? O Senhor vai e a gente vai ficar. Aí Jesus fala, ó, eu vos deixarei um Consolador. E este Consolador entra em evidência já em Atos, no capítulo de número 2, certo? Então aqui, se você quiser estudar, saber um pouco mais sobre a história da igreja, é só ler Atos dos Apóstolos. E depois nós temos as cartas paulinas, né? O que são as cartas paulinas? As cartas paulinas foram escritas pelo apóstolo Paulo, certo? E também algumas cartas
pastorais. Nós temos aqui as pastorais e também evidenciado a igreja. Por exemplo, Paulo envia ao povo romano. 1ª e 2ª Coríntios ao povo de Corinto. Gálatas ao povo de Gálatas. Efésios ao povo de Éfeso, ao povo de Filipos, ao povo de Colosso e ao povo de Tessalônica. E depois nós temos as cartas pastorais, né, que é onde Paulo instrui estes jovens, né, que é Timóteo, Tito e Filemão, certo? Então nós temos aí esta ciência das cartas paulinas. Nós temos também depois as cartas ou epístolas gerais, que é Hebreus. Algumas pessoas dizem que Paulo escreveu, mas talvez Apolo tenha escrito, mas ela entra como gerais. Então, ao certo, quem escreveu a carta aos Hebreus, nós não sabemos, né? Há uma evidência, e por questão de ética, a gente entende que ela é inspirada, inerrante, infalível como escritura, mas ela está classificada como uma das epístolas gerais. Então, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Lembrando que esse Judas não é Judas Iscariotes, é Judas, meio-irmão de Jesus. E depois, por último, nós temos um livro de profecia que é Apocalipse. Então, quer saber o que vai acontecer amanhã? O que está acontecendo é só ler o livro de Apocalipse, certo? É lógico que, devido à sua linguagem figurada, simbólica e algumas partes literais, pode causar aí talvez um desconforto em algumas situações. E a gente vai falar muito isso em exegese bíblica, hermenêutica, quando nós tivermos sobre a questão das interpretações dessas linguagens. Então a ideia é você conhecer a estrutura da Bíblia dentro da sua classificação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, bem como a classificação por assunto. Composição quanto aos livros, né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, como dito. O maior livro é os Salmos, certo? E também o menor livro é 3ª João, é uma epístola. Ao total, nós temos 1189 capítulos, 929 capítulos no Antigo Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento. O maior salmo é 119. Lá eu estava falando de livros, que os salmos ali, eu refiro-se do Salmo 1 ao 150. Então, o maior livro de todos é os Salmos. E o maior salmo é o 119. O menor salmo é o 117. A Bíblia ela foi dividida em capítulos em 1250 por Hugo de Saint-Cher, né? É um abade dominicano, né? Estudante das Sagradas Escrituras. Então, para que você possa entender isso e para que possa se conscientizar que nós vimos também na aula passada. Bem como também a sua divisão em versículos, então são 31.173 versículos, 23.214 versículos no Antigo Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento. O maior versículo é Esther 8:9, na versão Almeida Revista e Corrigida, e o menor versículo, Êxodo 20:13, na versão Almeida Revista e Corrigida. Então, a Bíblia ela foi dividida em versículos em duas etapas, no Antigo Testamento em 1445 por Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que é um impressor de Paris. Então, Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555. Nós vimos isso na aula passada também. E talvez você possa me questionar, mas pastor, quanto à sua inspiração? A Bíblia é inspirada? Quem inspirou? Quem escreveu a Bíblia? O senhor está falando de muita coisa aí que às vezes está falando de classificação, mas eu quero saber da inspiração, certo? Então veja bem, primeiro ponto, 2 Timóteo 3,16, Paulo ensinando o jovem Timóteo, diz que toda escritura é divinamente inspirada. Jó 32:8, mas é o espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso, que é Deus, que lhe dá entendimento. E 1 Coríntios 2,13 realça a mesma
verdade. Observe que a Bíblia em si, ela é uma Bíblia inspirada por Deus, certo? Ou seja, toda a Bíblia ela é inspirada, e por isso que nós falamos lá sobre a Bíblia católica, que ela não foi inspirada no período interbíblico, nos 400 anos de silêncio, que Deus não falou com profeta nenhum. Então é interessante que nós saibamos que a inspiração ela é divina e não é humana. A inspiração ela vem de Deus, do Espírito de Deus. E para que você possa entender, do grego theo pneustos, ou seja, theo Deus, pneustos, sopro, quer dizer então soprado por Deus. Essa é a palavra, se você buscar dentro da etimologia do grego, theo pneustos, soprado por Deus. Então é Deus quem soprou, né? que mostrou, que direcionou, que falou aos 40, cerca de 40 escritores. E nós temos uma pergunta bem interessante. Em que consiste a inspiração das escrituras? Na mensagem do registro ou no registro das mensagens? E aí? Dá um pause agora aí no seu vídeo e faça essa meditação. Em que consiste a inspiração das escrituras? É na mensagem do registro ou no registro da mensagem? Inspiração. Na mensagem do registro. Aqui entende-se que Deus inspirou o conteúdo, a ideia, o sentido da mensagem. Veja bem, então é Deus quem inspirou todo o conteúdo, a ideia e também o sentido da mensagem. A ênfase está no que Deus quis comunicar e não necessariamente nas palavras exatas usadas. Os autores humanos tiveram que liberdade linguística e estilísticas, mas a mensagem central veio de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, indiferente da linguística, a forma como era falada em suas diversas culturas, Deus não interferiu. Então, Deus ele não moldou a forma como devesse falar. Então, Deus, a maior parte das vezes você vai ver como ele fala para João: escreve o que vês. Apocalipse capítulo 1. Então, escreve aquilo que vês. Então, eles dentro do seu conhecimento, alguns mais simples, outros mais conhecedores, com mais, assim, vamos se dizer, outros indoutos, mas outros com maior conhecimento, com uma educação mais avançada, né? Então, assim, com uma gama de excelência maior, como o rei Davi, como Salomão. Então, Deus usou pessoas de diversas classes, de diversas culturas, para que a Bíblia chegasse até nós e ela também fosse escrita. Então, Deus ele não interviu na liberdade linguística e estilística, mas o centro da vontade de Deus, a forma que deveria ser transmitida, que ele quisesse inserir, Deus usava a pessoa certa para fazer a coisa certa, no tempo certo, para que pudesse ser atingida essa mensagem, certo? Então, essa visão é mais comum em posições chamadas de dinâmicas ou confluentemente humanas e divinas, né? Então, foca-se mais no princípio espiritual ou teológico do texto que em cada palavra literal. Perfeito? Então, no que consiste? Na mensagem do registro. Mas nós temos também, então, dentro de uma definição teológica, a inspiração aplica-se a quem? Aos escritos, ou seja, então a inspiração está na mensagem dos registros. Então, assim, a mensagem verbal e plenária, né, vindo do autor, que é o Espírito Santo, e os escritores inspirados dentro das suas formas de línguas, gramaticais, estilística, culturais, foram inseridas. Deus não interferiu nisso. É bem interessante que a gente possa entender isso, certo? Então, a Bíblia é quem é inspirada e não seus escritores. Então, se a Bíblia ela é inspirada e os escritores não é, então, assim, como isso deve acontecer? É entendível que
A Bíblia ela é inspirada, certo, por cerca de 40 autores. Então, esses cerca de 40 autores foram inspirados por um único autor, que é o Espírito Santo. Então, nós temos aqui ainda, o produto é inspirado e os produtores não é isso. Então, o produto ele é inspirado e os produtores também é inspirado, ou seja, 40 escritores inspirados, cerca de 40 escritores inspirados, como dito. Nós temos aqui 3 elementos essenciais no processo de inspirações. Primeiro, causalidade divina. Deus é a fonte primordial, veja bem, primordial da Bíblia. Segundo, mediação profética. Os profetas que escreveram não eram autônomos. Suas personalidades humanas para comunicar proposições divinas, os profetas foram a causa imediata e Deus a causa principal. Então veja bem, então os profetas eles foram a causa imediata e Deus a causa principal. Ou seja, eles foram apenas um instrumento, mediadores para que pudesse ser escrito. A autoridade escrita. As escrituras receberam sua autoridade do próprio Deus que falou o quê? Mediante os profetas. A autoridade de escrita. Essa autoridade vem de Deus e não dos homens, não dos escritores, não dos profetas, mas essa autoridade ela é divina. Nós temos aqui algumas teorias da inspiração, tá? Primeira, a mecânica ou ditado. O autor bíblico é o instrumento passivo na transmissão da revelação. A personalidade do autor é posta de lado. Parcial. A inspiração diz respeito apenas às doutrinas que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos. Então Deus ele proporciona as ideias e tendências gerais, mas deu liberdade de expressá-la. Graus de inspiração. Então certas partes são mais inspiradas que outras. Essa concepção admite erros de diferentes tipos na escritura, bem como também a intuição natural. Indivíduos dotados de excepcional percepção foram escolhidos por Deus para escrever a Bíblia. E a inspiração é semelhante a uma habilidade artística ou talento natural. Iluminação cósmica. Os autores humanos foram capacitados por Deus a redigirem a escritura. E o Espírito Santo intensificou as suas capacidades normais. E verbal e plenária. Elementos tanto divinos quanto humanos estão presentes na produção da escritura. Todo o texto, inclusive as próprias palavras, é um produto da mente de Deus, expresso em termos e condições humanas. Então, dentro dessas teorias aqui que nós apresentamos, a Bíblia ela é verbal e plenária, é aquilo que nós acreditamos. Essa é a teoria mais concreta. Observe que a gente gosta muito de estudar sobre Deus, mas Deus não pode ser estudado. A gente estuda a Bíblia, mas Deus em si nós não conseguimos estudar. E é muito interessante, a gente fica muito curioso, a gente quer saber um pouco mais, mas é aí onde vem muitas teorias da inspiração. E aquela mais coerente, mais coesa, que nós acreditamos, que nós professamos, é justamente a verbal e plenária. Então, tanto elementos divinos quanto humanos estão presentes na produção da escrita, certo? Então, assim, o homem inspirado, ele recebe a orientação, a direção, Deus fala com esse profeta, o homem ele vai lá e escreve. Simples assim, certo? Então eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Dentre as teorias da inerrância das Sagradas Escrituras, nós temos aqui pelo menos a inerrância do propósito, a inerrância limitada, a inerrância plena e a irrelevância da inerrância. Então, o que isso quer dizer? São teorias que muitas pessoas aí, principalmente ateus, céticos e entre outros aí, estudiosos, até mesmo pessoas que às vezes se afirmam cristãos, né? E na verdade não são nem teólogos, absolutamente nada, como algumas igrejas hoje montam sobre a inerrância da Bíblia. Um crente que diz que a Bíblia ela está meio certa e meio errada, ele não entende nada de Bíblia.
A Bíblia ou ela está certa ou ela não está certa. Então, dentro dessas inerrâncias aqui, a Bíblia ela é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma, ou seja, ela é plena, ela é inerrante, ela é infalível, ela é indissolúvel. A Bíblia ela é plena em tudo aquilo que ela fala, ensina e afirma, certo? Então, algumas teorias, inclusive, falam sobre inerrância limitada. Diz que a Bíblia é inerrante apenas em seus ensinos doutrinários e salvíficos. Então isso quer dizer que os outros conteúdos ela é errante. É uma dúvida, né? Então assim, as pessoas ficam com essa dúvida, mas não pode ser dessa forma. É inerrante, é a inerrância do propósito. Então a Escritura ela é inerrante somente na medida em que revela o seu propósito fundamental e não por ser factual, preciso naquilo que é severa. Uma outra dúvida. Aí fala da irrelevância da inerrância, né? A inerrância produz desunião na igreja. Inerrância é o quê? Conceito negativo. A nossa percepção da Escritura deve ser positiva. Não. A inerrância ela precisa ser plena. A Bíblia ela é plenamente veraz em tudo que ensina e que afirma. Então, se você está acreditando em algumas partes da Bíblia como inerrância ilimitada, certo? Então você precisa rever alguns conceitos, porque a Bíblia é inerrante em tudo aquilo que ela afirma, certo? Quanto ao Antigo Testamento e também a sua inspiração, o texto ele é profético. Então o profeta é a porta-voz de Deus. Então ele era chamado do que? De mensageiro do Senhor, como diz o profeta Isaías, ou até mesmo como Atalaia. As profecias não eram que eram escritas, né? Não a parte da tua boca o livro desta lei. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que o Senhor falou ao profeta Jeremias, escreve visão e a torna bem legível. As profecias, então, elas eram escritas, como dito nas aulas anteriores. Então, os escritores eram que? Profetas. Não estudaram para isso, mas possuíam dom de profecia. Amós e Davi, nós temos duas comparações bem interessantes. Amós, que era boieiro, e Davi, que era rei, certo? Então, nós temos Davi e Amós, dois homens de Deus, como profetas, que tinham o dom de profecia, certo? E que eram porta-voz de Deus, que também tiveram seus escritos. Apenas dois exemplos bíblicos para você entender. Então, indiferente de classe social, de posição social, Deus usava pessoas. Davi, um homem rico. Amós, um boieiro, um homem simples do campo. Então, Deus usava quem ele queria no momento certo para fazer a coisa certa e para escrever aquilo que deveria ser escrito. Então, existem pessoas chaves que Deus trabalha para um determinado progresso dentro da sua história. Nós temos aqui então o Antigo Testamento e a sua inspiração, falando sobre isso. A lei ela foi inspirada, Êxodo 21. Olha aqui, ó, e falou Deus. Todas essas palavras. Diversas vezes aparece essa expressão, e falou Deus. Os profetas foram inspirados. Então, veja bem, Zacarias 7,12. Palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo Espírito mediante os profetas que nos procederam. Que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Ou seja, então se Deus falou, então esse homem está sendo inspirado. Os profetas foram inspirados, assim diz o Senhor. A doutrina da inspiração no Antigo Testamento está solidamente instalada em numerosos trechos, os quais sustentam sua origem divina. Então você pode observar que tanto no Antigo Testamento a gente vai ver que os profetas, quando iriam entonar uma profecia, diziam assim, não é como nós vimos hoje nos dias, eu profetizo, não tinha nada disso, esquece, isso aí a gente aplica em outro contexto. E quando um homem realmente ele estava inspirado pelo Espírito Santo, a palavra correta a ser pronunciada é assim diz o Senhor. Não é ele
Eu profetizo está partindo do eu. Eu estou dizendo, eu profetizo. Que poder que eu tenho para profetizar? Não tenho poder nenhum. Agora, se você dizer assim diz o Senhor, é totalmente diferente, certo? Então, a inspiração daquilo que a gente vê muitas vezes na igreja coloca um ponto de interrogação para ver se realmente é Deus quem está falando. Então, a Bíblia nos dá direção, conhecimento, entendimento, sabedoria para que a gente possa interpretar essas condições. Então, os profetas foram inspirados e todas as vezes que eles eram inspirados, eles diziam: assim diz o Senhor. É interessante aqui que o Novo Testamento ele confirma a sua inspiração, como diz em Lucas 24, 25 ao 27. O Novo Testamento ele faz referência sobre o Antigo e a sua inspiração. Por exemplo, João 10, 35, as Escrituras não pode ser anulada. É por isso que ela é inerrante. Nunca lestes nas Escrituras, como diz Mateus 12, 42... Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Observe, a gente erra, a gente falha quando a gente não conhece as Escrituras e nem o poder daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então veja bem, Deus não pode me curar. Não, você está errando porque Deus pode. Então é necessário que a gente conheça as Escrituras. É por isso que eu sempre falo, fulano, ciclano, leia a Bíblia, busque conhecimento, entenda sobre as Sagradas Escrituras e assim você entenderá o poder do Senhor. Moisés e os profetas. Jesus veio para cumprir a lei e também os profetas. Então, mais uma alusão no Novo Testamento. Nós estamos falando de inspiração, mas o que significa inspiração? Então, a inspiração bíblica, uma definição, a palavra inspiração significa soprado por Deus, certo? Como isso já foi dito também em alguns minutos aí atrás. Então, soprado por Deus, ou seja, que passou pelo hálito de Deus. Pelo hálito de Deus. É o processo mediante o qual as Escrituras, a saber, os escritos sagrados, foram revestidos do quê? De autoridade divina no que concerne a doutrina e a prática. Então, este revestimento divino foi dado aos escritos e não aos escritores. Agora, eu vou passar para vocês aqui, finalizando todo esse processo, tudo aquilo que nós aprendemos. Eu entendo que a aula de bibliologia é uma aula que requer tempo, né, de pelo menos aí umas 4 a 6 aulas. Então, eu trouxe aqui o mais comum, o mais essencial para o conhecimento dos obreiros, certo? Então, assim, esse trabalho de pesquisa individual, ele valerá 1 ponto e precisará ser entregue até o dia 3 de julho, né, da semana que vem. E é muito simples, irmãos. Então, o que você precisa fazer? Uma breve pesquisa sobre inspiração bíblica, dividida em 2 fases. Primeira, a inspiração da Bíblia dentro da sua evidência interna e a inspiração da Bíblia como evidência externa. O que é isso? Eu quero que você traga uma descrição do que é evidência interna e o que é evidência externa. Simples assim, você vai fazer o apontamento. E depois você vai buscar um relato sobre o quê? Sobre qual é a definição da palavra cânon. Cânon, eu quase aqui não falei sobre essa palavra, né? Então, assim, na primeira aula eu dei algumas pinceladas, né? Que a Bíblia ela foi colocada, inserida dentro de um cânon bíblico, mas o que quer dizer cânon, certo? Então, quais as características da canonicidade? Eu quero saber qual é a característica da canonicidade. Qual é a sua relação com as Escrituras Sagradas? Qual é a relação que o cânon tem com as Sagradas Escrituras? Então, assim, eu preciso saber o que é isso, eu preciso entender. Agora eu quero te dar uma dica muito importante, uma dica de ouro, e eu quero fazer essa recomendação para você porque a gente consegue identificar se você fez o trabalho pessoal ou você usou inteligência artificial.
Pastor, o senhor é contra a inteligência artificial? Não, não sou contra. Por quê? Porque a inteligência artificial ela contém muitos, mas muito erros grosseiros, estúpidos, que não condiz com aquilo que muitas vezes a gente busca, principalmente no quesito de Bíblia, certo? É uma loucura você fizer isso. Mas para que serve? Revisão de texto, talvez fazer uma pesquisa informal, porque a inteligência artificial ela busca coisas que estão dentro da internet. Se você busca coisas que estão dentro da internet, ali tem várias condições que você vai buscar, como o testemunho de Jeová, vai buscar do catolicismo, às vezes do espiritismo. Então não é isso que a gente precisa fazer. E a gente precisa entender e precisa ser sensato. Pastor, o que o senhor recomenda? Dicionário Bíblico Teológico. Esse é o mais essencial. Vou compartilhar com vocês, tá? O Dicionário Bíblico Wycliffe. Lá tem tudo isso. E basta vocês pesquisarem, buscarem, lerem e apontarem com as suas palavras. Então é muito interessante que nós façamos isso. Porque se você usar a inteligência artificial, vai chegar o dia da prova e eu vou colocar perguntas sobre isso. O que vai acontecer? Você não vai saber e você vai errar. Então esse trabalho de pesquisa ele equivale a 1 ponto, certo? Nós temos um outro trabalho de pesquisa. É o segundo trabalho. Esse trabalho também individual. Então eu preciso que, além de você já ter decorado, que eu acredito que você tenha decorado 66 livros da Bíblia, eu quero que você me apresente aqui, né, a classificação, quais os livros que são do Pentateuco, quais os livros que são históricos, quais os livros que são poéticos e assim sucessivamente. Eu quero saber a data escrita de cada um dos livros, quem foi o seu autor. O autor sabemos que é Deus, mas quem escreveu este livro? Por exemplo, o livro de Gênesis, quem escreveu? Moisés. Livro de João, a Epístola de João, quem escreveu? A gente vai colocar aqui, certo? No caso aqui seria os evangelhos, né? E o propósito, qual é o propósito deste livro? Então você vai precisar fazer todo este trabalho. Então até o dia 3 eu preciso que você faça este trabalho. Perfeito, gente? Então eu já de antemão quero agradecer o carinho, a participação de todos que estiveram aqui e espero que este ensino possa trazer um resultado bom para você, um conhecimento. E qualquer dúvida que você tiver, você entra em contato comigo. Pode enviar uma mensagem no grupo ou no WhatsApp. Então, a ideia é que você traga este conteúdo possa fazer a diferença na sua vida, trazendo conhecimento e que você possa responder com razão mediante a sua fé naquilo que você acredita. Perfeito? Que Deus abençoe a tua vida. Um bom sábado. Desejo que a sorte de bênçãos esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que você continue firme e forte, porque nós torcemos por isso, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe, um forte abraço.